Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angelina. O tema de hoje é um gesto de amor incondicional. Vamos falar sobre adoção de filhos. E quem conversa conosco é a jornalista e escritora Renata Fiorenzano Marques. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, no canal Angeline, faça sua inscrição, acione o sininho, deixe seu like, faça sugestões e também nos acompanhe pelo Spotify, o Instagram e o Facebook. E saiba de todas as nossas novidades através do nosso site www.canalangeline.com.br. Vamos todos juntos disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Renata Fiorenzano Marques, jornalista e escritora. É um prazer recebê-la aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Cris, adorei o convite, muito obrigada. A Renata está aqui porque ela escreveu esse livro, desde o novembro. E, claro, a Renata é minha amiga, a que nos agrega num grupo chamado Livreiros, onde a gente lê um livro por mês. Eu ando meio ausente aí por um tempo, mas vou voltar a frequentar. E a Renata sempre foi uma pessoa que gostou de escrever, que escreve muito bem, e ela se preparou para fazer esse romance. E esse romance, ele tem uma história que para muitas pessoas parece que é uma ficção, mas para uma grande parte é a real. A Renata fala sobre adoção. Então, nós vamos começar, Renata, te perguntando como é que você decidiu contar essa história. Olha, Cris, eu estava fazendo uma pós-graduação de escrita, né, de formação de escritores, num instituto aqui em São Paulo, e a gente teria que entregar, ao fim do curso, que era de 2 anos, um livro. Eu tinha ideia de escrever uma outra história, mas eu tinha escrito um conto que faz parte do Desnovelo, né, um conto que trata da adoção. Mas para mim era um conto, estava fechado em um conto, já estava terminado. No entanto, eu fui percebendo que essa história, que é um pouco minha, tinha muito a ver com o que eu queria escrever, fazia sentido aumentar essa história, criar a partir dessa história. Que vem a ser o seguinte, eu descobri aos 23 anos que eu fui adotada. Então, quando você descobre isso aos 23 anos, parece que é uma coisa que você viveu dois momentos ali. Você viveu uma vida anterior, que é uma vida que contém mentiras, né? E que você precisa ir atrás da sua origem. E aí, a partir disso, você começa a construir uma vida a partir desses 23 anos, né? Que foi o momento que eu descobri, com outras coisas, com outras realidades e também a partir daí com verdades, né, que você vai buscando, né, até um limite também, né, Cris? Eu conto um pouco isso no livro. E aí, Renata, quando você decidiu escrever, você pensou, por exemplo, nas pessoas que estavam à sua volta, qual seria a reação delas? Porque o que a gente percebe nesse livro? Embora ele tenha um pouco do real, ele tem também ficção. Mas você, de uma maneira muito boa, porque seu texto é maravilhoso, você vai colocando também as suas angústias, os seus momentos de raiva, e isso não é uma coisa muito comum, né? Então, eu queria, quando você estava escrevendo, você pensava na reação dessas pessoas? Pensei o tempo todo, Cris. Então, assim, o processo de escrita foi, eu comecei a escrever com os nomes reais, né, das pessoas. Então, a minha tia, a minha mãe, a minha irmã, as pessoas com quem eu convivia no livro e com quem eu convivi na minha vida, tinham nomes reais. E depois eu resolvi avaliar
a utilização desses nomes reais, se eles valiam a pena, se as pessoas poderiam se chatear, porque, assim, quando a gente conta a história da gente, né, e boa parte do livro também, eu antes dizia que era 60% realidade e 40% ficção. Hoje em dia, eu acho que eu já estou no meio a meio. Então, você conta a sua história, mas você também está contando automaticamente a história de outras pessoas. Não tem como você contar, a não ser que você seja, sei lá, um ermitão, você contar a sua história e pura e simplesmente a sua história, né? Não envolver outras pessoas. Então, nesse caso, eu pensei muito, o tempo todo, como é que as pessoas iam reagir. Tive essa vontade de mostrar o livro para o meu pai, que é vivo, tem 86 anos, e para algumas tias, né, para minha tia, minha madrinha também, que tem 93 anos, fez agora em abril, 93 anos, e eu eles não se sentiram muito à vontade de ler enquanto ainda era um trabalho. Então, me deram, né, a liberdade, olha, você publica, a gente confia em você, você publica da forma como você achar que deve. E aí, então, eu publiquei como livro. Quando saiu como livro, eles dois leram, né, meu pai e minha madrinha. Minha mãe faz 21 anos que morreu, né? Essa história também está contada no livro. Os dois leram, me abraçaram, meu pai me abraçou e me falou assim, você precisava contar essa história, não é, filha? De fato, é muito isso que eu sinto. Assim, eu realmente. É uma história dura, com momentos muito difíceis. Foi muito difícil escrever, porque, principalmente quando os momentos eram muito próximos, muito colados à realidade, mas eu acho que foi um benefício para mim, porque foi contar essa história e deixar com que as pessoas vissem um pouco. Então, por exemplo, Cris, de retorno disso, eu tenho várias mães, vários pais de pessoas adotadas, que adotaram crianças e que vieram me procurar, pessoas que eu não conheço, e que vieram me procurar para contar um pouco da experiência, para trocar um pouco a ideia do que é adoção, né, uma criança que foi adotada, que não sabe nada da sua origem, pode sentir, né? Então, essas coisas estão me fazendo muito bem, porque estão realmente me fazendo pensar mais sobre a minha vida mesmo, né? Porque adotar, Renata, eu sempre vejo dessa forma. Ela é um ato de profundo amor, sabe? Você pegar uma criança que você não sabe a história dela, que você não sabe a história do pai, da mãe, e dizer agora ela será minha filha, ela eu acho assim, não existe um ato de amor maior do que esse, porque você acolhe o ser humano de uma forma que é muito íntima, você leva para dentro da sua casa e você educa uma criança que não foi gerada na sua barriga. Então, eu vejo isso como um gesto realmente maravilhoso. E o contrário também, né, Cris? O outro lado também. Então, assim, essa criança vai acolher o pai e a mãe, ou as duas mães, ou os dois pais, enfim, as pessoas que forem cuidar dela como pais de fato, né? Como pais que ela talvez não tenha tido, né? E a mesma forma assim, como as crianças respondem. Eu me lembro muito, há muito tempo, uma menina, ela era adotiva, e ela foi na escola, numa briga que teve lá entre as crianças, alguém disse, e você, que nem filha do seu pai e sua mãe é? A professora ouviu, a menina não teve nenhuma reação, e quando ela chegou em casa, na hora do jantar, os pais estavam preparados para ela falar. E eu me lembro bem dessa senhora me contando essa história. Eu acho que eu tinha uns 16 anos de idade. E ela disse o seguinte, quando ela disse, eu fiquei preparada, e ela disse assim, hoje na escola me falaram que eu não nasci da sua barriga, mas não tem importância, vocês são os meus pais. Sabe que até hoje, desculpa, até hoje eu me emociono com essa, assim, da maneira como a menina reagiu, né? Porque, assim, realmente, você é uma pessoa que foi acolhida por alguém que nunca te conheceu, por alguém que não tem noção de onde você vem e diz, não,
eu quero essa pessoa. Então, o que eu achei no seu livro é que você foi muito corajosa em contar esses momentos que são totalmente humanos e compreensíveis quando você diz, bom, então, antes dos 23 anos, onde eu estava? Como é que é? Né? Então, você teve aquela reação que eu imagino que qualquer pessoa, quando fica sabendo ao longo da vida, porque aos 23 anos você já era uma mulher, né? Então, aí você quer saber a origem, ainda mais como jornalista, esse bando de gente curiosa que a gente é. Todo mundo quer ir lá cavucar e ver o que descobre. Então, assim, o livro, ele vai contando, embora você vá contando a história do seu ponto de vista, mas eu vi, assim, um livro extremamente amoroso da parte da sua mãe e da parte do seu pai. Essa frase que você disse agora, que não está no livro, mas que seu pai te disse, você precisava contar a sua história, é um gesto de amor maravilhoso, né, Renata? Vamos combinar. Não é mesmo? Né? É um gesto, assim, é uma frase maravilhosa. Ela não está na Bíblia, não está na Torá, não está em livro nenhum, mas é o coração dele falando do amor que ele tem por uma filha, que é você. Né? Não, e do respeito que ele tem por uma história que ele não conhece, ou talvez ele tenha, de alguma forma, escondido, né, de mim, porque hoje em dia, Cris, eu não tenho acesso mais à história, à minha história, mas porque meu pai não gosta muito de conversar sobre o assunto, né, para ele realmente é um tabu, e eu não forço a barra, então eu não fico perguntando coisas, né, para ele. E minha mãe que me contou, na época, então, que eu descobri todo o processo, ela demorou um pouco para me contar, mas quando ela decidiu me contar, ela me disse de onde eu tinha vindo, o que ela sabia, o que ela, naquele momento, quis me contar, porque talvez até ela soubesse um pouco mais, eu não tenho como saber. E aí eu respeito, então, assim, gostaria de saber um pouco mais da minha história? Gostaria. Mas foi num momento ali também que eram as adoções à brasileira, né? Então, eram aquelas coisas antigas que alguém falava, fulano tem uma indicação de alguém que quer dar um bebê, que alguém que não vai ficar com o bebê. Então, foi assim que meus pais chegaram até mim, e a partir disso, eu não tenho mais muito conhecimento, né? Então, o que eu sei da minha história é que a minha mãe me contou que eu vim do Paraná, né, do interior do Paraná, de Ponta Grossa, e que eles foram me buscar, porque já estavam numa situação financeira um pouco melhor, então foram me buscar de carro e de avião até Curitiba, e depois alugaram um carro e foram até Ponta Grossa para me buscar. E mamãe conta uma cena muito bonita, que ela fala que levou um Moisés vazio e voltou com ele cheio, né, que era eu. Então, também fico super emocionada com essa história, mas eu também nem sei até que ponto que isso é verdade. São aquelas histórias que a gente constrói na vida e que a gente aceita. Talvez seja, talvez não seja, talvez tenham ficado alguns detalhes de fora. Eu não tenho como saber, né? O resto está criado no livro. Mas Eu aí, tive que Renata, preencher essas lacunas. mas aí, Renata, e você preencheu muito bem, né? Mas aí, Renata, há também, eu fico imaginando, um gesto de amor de quem doa o próprio filho. Porque a impressão que eu tenho é que quem faz, quem diz, olha, eu não vou dar conta, eu espero que alguém me ajude aqui nessa tarefa. Ela também é, no fundo, um gesto de um amor profundo. Porque você diz assim, bom, eu vou ficar com essa criança sofrendo, sem ter condições, então ela vai para alguém que pode amá-la, talvez tanto quanto eu, ou mais que eu, nesse mundo. E por um amor enorme, ela doa a criança. Né? Então, você, na verdade, foi amada muitas vezes na sua vida, inclusive com essas mentiras que eles foram contando para ir te poupando. Né?
Porque quem diz, quem sabe, daí ela não liga muito para isso, ela está aqui incorporada, é a nossa família. Eu, quando fui lendo, fiquei imaginando isso, sabe? Assim, não, o importante é que ela está aqui, está tudo bem com ela, vamos em frente. É essa dinâmica que eu fui entendendo da sua família. Agora, você veja, Renata, como é importante quando uma pessoa, primeiro, tem um gesto de amor, como esse que teve a sua mãe biológica, os seus pais que te adotaram, e ao contar essa história escrita, tão bem escrita como você fez no livro, já está ajudando as outras pessoas. Porque, às vezes, o que a pessoa precisa é de uma orientação, uma luz, uma palavra, né? Olha, eu te diria assim, que se o seu livro parasse hoje, ele já fez uma grande coisa, né? Que é conversar sobre o amor, porque a adoção, ela é um gesto de amor. Não, sem dúvida, Cris, concordo imensamente com você. Assim, a adoção é um gesto de amor e é um gesto de doação mesmo, né? Então, é aquilo. Hoje em dia, o que eu acho é que eu entendo que meu pai, por exemplo, sempre se chateou muito, principalmente depois que eu descobri a adoção. Eu agradecia muito a ele, principalmente, né, em datas, porque a gente não mora na mesma cidade, né? Então, em datas em que a gente se encontrava, que normalmente eram as datas festivas, né? Eu agradecia muito por tudo que ele já tinha feito por mim, ele, minha mãe, e ele me falava: para com isso, menina, deixa de ser boba. Ele falava assim para mim. E era interessante isso, porque ele sempre reclamou disso, e aí eu passei a entender que é realmente uma via de mão dupla. Então, há uma troca. Tanto os pais fazem muito bem a esse filho que foi adotado, como o contrário, né? Então, às vezes, eu tenho um certo receio, porque a gente vê muito na nossa sociedade um pouco da gratidão, quando a pessoa sabe que é um filho adotivo, né? Que é uma gratidão compulsória, você tem que ser grato. E na vida, a gente é claro, a gente é grato por nossos pais biológicos, por exemplo, quem tem os pais biológicos é grato por seus pais, mas nem sempre essa relação se dá 100% do tempo bem. Então, assim, há desentendimentos, mas principalmente dentro disso tudo, há o amor, né? Então, o amor vai se sobressair na maior parte das vezes, né? Ou pelo menos é o que a gente espera, o que a gente deseja para o que a gente trabalha, né? É difícil você dizer também que assim, porque ali no momento em que eu descobri, eu realmente me afastei dos meus pais. Eu tive um momento ali da sensação de traição mesmo, né? Principalmente porque a minha família, eu sou a caçula, então todas as pessoas, meus primos, meus tios, todo mundo muito mais velho que eu, né? Então, eu sentia que, assim, todo mundo sabia, menos eu. Isso também está contado no livro. É um momento que eu acho até assim, mais pro lado, fica um pouco pro lado cômico, porque é um momento ali que ela se dá conta de que, nossa, fui tapeada demais, É assim. a hora que você vai no cabeleireiro com ela, vai fazer a unha, Exato. você fala assim, nossa, todo mundo aqui deve Todo saber, mundo. menos eu. Aí eu fico questionando, porque assim, eu acho interessante, às vezes, Cris, eu falo do livro da Renata e às vezes eu falo eu, tá? Então, se eu ficar misturando muito essas duas, você não liga muito, porque às vezes eu me coloco como personagem, às vezes não. Mas nesses momentos, a Renata fala isso, assim, ela fala, nossa, a cabeleireira sabe, a manicure sabe, a manicure é novinha, tem mais um pouco mais velha que eu, mas alguém já deve ter contado para ela, né? Porque realmente é uma mentira que minha mãe, principalmente minha mãe, isso depois eu soube pelas amigas dela e tal, minha mãe fez muita questão de que fosse mantida. E eu fico muito com a impressão de que ela, depois que eu nasci, né, nasci em Ponta Grossa, como eu contei, mas eu fui morar em Petrópolis, então eu passei esses 23 anos da minha vida achando que eu era nascida em Petrópolis, e no estado do Rio, e depois eu fui descobrir toda a verdade. Então, eu fiquei muito com essa sensação, né, de que todo mundo em Petrópolis sabia da verdade, porque isso ficou mantido, né, minha mãe manteve essa história.
Ela né? até discutiu com o pediatra e mudou de pediatra, né? Mudou de pediatra. Isso entrou na história, essas coisas são engraçadas, né? Isso entrou na É. história quando eu já estava escrevendo o livro, já estava quase terminando, inclusive. E aí eu fui uma vez para Petrópolis, fui tomar um café com uma amiga da minha mãe, que é a melhor amiga dela. E naquele momento ela tinha acabado de perder o meu tio, que estava há muitos anos de cama já, passando por um tratamento de Alzheimer, mas ele acabou falecendo de Covid. E fui tomar um café com ela, ela estava muito triste, e aquele encontro foi muito nostálgico, né? Aquela coisa da gente o tempo inteiro falar de coisas boas do passado e tal. E ela me contou essa passagem, dizendo que uma vez, inclusive, ela tinha ido junto ao pediatra, e que ele falou, ele insistia para que a mamãe me contasse para minha irmã, e, no entanto, ela não aceitou, então ela resolveu mudar de pediatra. Agora, Renata, nossa, eu conheço algumas coisas da sua vida, da sua história, mas nunca tinha claro dessa forma. E eu confesso a você que eu me emocionei muito, mas muito mesmo, quando você conta do velório da sua mãe, né? É uma dor que eu também conheço, mas o que eu fiquei ali imaginando era talvez as coisas que você quisesse que ela tivesse te dito, ou as coisas que você queria dizer para ela, e por mais tempo que a gente conviva com as pessoas, sempre chega um momento que você diz, eu deveria ter falado, eu deveria ter dito. E eu fui me sentindo assim, numa angústia. Eu te confesso para você que eu tive que parar o livro, chorar um bom tempo, me acalmar e botar nele. Eu fiquei assim muito emocionada, porque a gente faz de tudo para viver o agora, para ser presente, mas parece que quando a gente vê a vida da outra pessoa, a pessoa que a gente ama, indo embora, parece que faltou alguma coisa. Sim, Cris. Essa passagem, para mim, para eu escrever, foi bem difícil, porque ela é bem próxima do real, embora ali haja alguns elementos que foram criados, né, que foram de ficção. Mas uma coisa, por exemplo, que eu sempre digo para as pessoas, eu nunca mais falo, realmente, eu acho que eu coloquei isso no livro, eu nunca mais falo para as pessoas que só o tempo irá te ajudar, que só o tempo vai curar a ferida, né? Porque realmente o que eu sinto é que no dia que eu perdi minha mãe, Cris, eu passei os últimos 15 dias de vida com ela no hospital, né? E o dia que eu perdi minha mãe, fazia um dia que eu não ouvia a voz dela. Hoje faz 21 anos, então Uhum. é muito difícil, É, né? é difícil mesmo. E ainda mais uma história, porque todo mundo tem uma história forte com a mãe, né? Em algum Sim, sim. momento, né, ele é uma coisa assim que pega, né? E, Renata, como esse canal fala da espiritualidade, eu queria saber, porque você não cita no livro em nenhum momento, mas a minha curiosidade, a sua fé religiosa na espiritualidade, não digo numa religião, em algum momento ela te ajuda a entender a sua própria história, ou a entender o comportamento dos seus pais? Ela me ajuda a entender o comportamento dos meus pais com toda certeza, Cris. Na verdade, eu sempre via minha mãe como uma figura muito, muito religiosa, que se dedicava muito ao próximo, né? Mas nunca tinha percebido, quer dizer, na verdade, quando ela morreu e que eu fui arrumar as coisas dela, eu senti necessidade, inclusive, quase que imediata de fazer isso, porque ela e meu pai viveram mais de 40 anos juntos, né? Num casamento que eu via como um casamento muito bonito, né? Muito respeitoso. Então, ele chorou, ele ficou muito triste. Eu realmente fiquei muito preocupada com a reação dele e a minha reação naquele momento. Então, eu tinha 26 anos, né? Quando eu perdi minha mãe, foi tirar as coisas que faziam muita referência a ela. E aí eu fui arrumar as coisas, o armário dela, tirar as coisas, separar o que seria para doação, o que eu queria guardar e tudo. E encontrei muitas coisas de religião, muitas coisas que ela deixava guardado. Então, em algum momento, eu acho que ela não exerceu todo
toda a vontade, todo o potencial que ela tinha de religiosidade, sabe? Eu acho que ela guardava muito mais, até porque também meu pai não a acompanhava em missas, então ela talvez se sentisse um pouco a necessidade, por exemplo, ela ia às missas aos sábados à tarde, quando meu pai ainda estava trabalhando, e não aos domingos de manhã, para eles ficarem juntos, talvez. Isso eu estou aqui imaginando coisas que ela nunca me disse, né? Sim. Mas que eu fiquei pensando muito a respeito depois. Esse tipo de coisa, eu acho que ela fez muito por respeito também. Mas eu entendo perfeitamente hoje em dia o que aconteceu comigo, muito em função da religião da religiosidade que eu vi dentro de casa, sabe? Muito mesmo, assim. Eu acho que me ajuda de uma forma muito, muito forte, muito potente, né? Inclusive a ser a pessoa que eu quero ser, assim, exercer a voz que eu quero ter, entendeu? Dentro de casa e fora também, né? Na minha vida, né? Isso tem a ver com o que a gente fala aí, a ética religiosa, né? A maneira como você faz para que o amor reine. Não é uma coisa que você faz assim, não, eu vou fazer isso para ele não ficar bravo, para ela não ficar brava. Não, se eu posso ir à missa no sábado à tarde e tomar o café da manhã com ele no domingo, por que não? Eu faço as duas coisas, né? Isso não diminui a minha fé e nem coloco em primeiro lugar, antes da minha religião, de Deus, o meu marido. Talvez o pensamento dela tivesse sido esse, que é bem o amor mesmo. Porque conviver é isso, né, Renata? Conviver é um aprendizado diário, né? Que a gente tem que ter, tem que reacender o amor todos os dias, assim como o sol. Tudo isso parece assim, é frase feita. Não, mas se a gente coloca isso em prática, a vida ela fica bem mais fácil. Isso é verdade, Cris. Agora, Isso é verdade. Renata, nessa sua prática de escrever o livro, porque quando a gente vive momentos fortes, emoções, e você passou por muitas delas, quando a gente vai escrever, a gente faz um ressignificado do que aconteceu. Eu acho que sim, Cris. Eu fiquei, em algum momento da escrita, foi interessante porque, bom, esse livro ele foi escrito é, capítulo a capítulo, eu não fiz exatamente um planejamento, né, como algumas pessoas fazem. Então, eu fui escrevendo muitas coisas e fui mudando muitas coisas. Tanto que esse capítulo que eu te contei, esse conto que eu falei no início, que já era sobre adoção, ele está no livro, sim, mas ele está no meio do livro. Para quem já leu, ele é o Quarto de Bebel, né, um capítulo que está bem no meio do livro, que é uma brincadeira de orfanato que eu fazia, embora não soubesse da adoção na infância. Olha só quantas coisas que vão ficando no inconsciente da gente, né? Porque é uma brincadeira bem diferente, não é uma brincadeira tradicional como casinha, né? Então, assim, por exemplo, eu fui pensando em mães. Que mãe poderia ter sido a minha biológica, né? Nesse momento, quando eu pensei nisso, primeiro era um capítulo, depois eu falei assim, por que eu não crio várias possibilidades de mãe? Então, são os capítulos que estão em itálico no livro, né? São as imagens que eu faço, que eu projeto de possibilidades de mãe para Renata, né? Algumas são meio comuns, por exemplo, uma mãe que é uma pessoa que morava em situação de rua e que nem sabia que estava grávida, né? E por aí vai. Então, uma outra que é uma jovem, uma menina de 16 anos, que imagina, eu nasci em 75, né? Então, imagino que era estar grávida com 16 anos em 74, né? Que vergonha para a família, era isso. Então, eu fui imaginando possibilidades, né? E agora, acho curioso porque algumas delas, elas são mais é, amorosas do que aquilo que você estava falando antes de amor, né? Do amor da mãe biológica também. Essa, por exemplo, é uma mãe que não quis dar o bebê, né? Essa de 16 anos. É uma mãe que até queria ficar com o bebê, porque ela gostava muito do namorado, queria tentar começar uma vida, embora muito cedo, já começar uma vida com o filho, mas queria manter, e a mãe, a família não deixou, né? O que eu conto na história.
No entanto, essa é uma mãe que não queria dar o filho, ela queria ficar com o filho, né? Então, eu imaginei algumas possibilidades de mães aí. Renata, falando mais um pouco desse livro, porque é maravilhoso, né? Vou contar aqui para todo mundo uma conversa que a gente tem nos livreiros. A gente começa a falar de um livro, vou contar aqui a dinâmica também. É assim, todo mundo lê o mesmo livro, e daí a gente se reúne e cada um diz o que pensou sobre isso. Aliás, essa é uma boa dica para você fazer com seus amigos, com as suas amigas, até com a família, porque é muito interessante como cada um vê uma história, um romance, né? É muito interessante. E aí, quando as pessoas começam, vai devaneando, vai saindo, vai, né? Aí eu digo, vamos voltar ao livro. Então, agora, em homenagem aos livreiros, vou dizer aqui, Renata, vamos voltar ao livro. O que eu Vamos. quero saber é, quando você foi escrevendo e foi ressignificando algumas coisas, ou entendendo, porque esse ressignificar, às vezes é dizer, agora eu entendo essa reação, né? Você foi mudando o seu sentimento em relação à sua adoção? Sim, eu fui ficando muito, em algum momento eu fui ficando muito angustiada, Cris, porque foi quando eu me dei conta que a minha mãe realmente, muito provavelmente, não imaginava que eu ia descobrir mais. Porque, como eu estava te contando, né, morei a minha infância e adolescência em Petrópolis, depois eu fazer faculdade no Rio, e aí eu fui saindo de perto deles. Então, eu fui depois trabalhar, meu primeiro emprego foi em São José dos Campos, e depois eu vim para São Paulo. Então, foi uma caminhada. E nesse afastamento, como a gente já não tinha mais o convívio diário, eu tenho muita impressão, eu não tive como confirmar isso porque eu já tinha perdido minha mãe, mas eu tive muita impressão de que ela imaginava que eu jamais ia descobrir, né? Porque já não convivia mais com as pessoas em Petrópolis. Eu acho que o medo dela devia ser muito assim de eventualmente alguém que não soubesse do combinado, Uhum. né, da família e dos amigos, né, que estava combinado entre eles que ninguém ia me contar e ia contar para minha irmã que nós tínhamos sido adotadas. Então, que alguém furasse esse cerco, né? Eu morando em Petrópolis, é claro que isso era mais possível, mais provável de eu escutar, né? Alguma coisa desse tipo. E eu fui morar longe, eu acho que. Então, nesse momento da escrita, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Mas nesse momento da escrita foi quando eu me dei conta de que sim, isso muito provavelmente passou pela cabeça da minha mãe, né? Muito provavelmente ela pensou, nossa, que alívio, a Renata não vai mais descobrir. E, no entanto, a descoberta é uma coisa muito louca, porque, como eu conto no livro, não vou dar muito spoiler, mas como eu conto no livro, foi uma coisa muito inconsciente, né? Ninguém me contou. Um belo dia eu perguntei para alguém, né, que foi minha tia, bom, aí eu não vou contar tanto, né, Cris? Mas perguntei para minha tia me deu uma resposta muito evasiva, mas que tendia para um sim, né? E aí eu fui começar a juntar pedacinhos desse quebra-cabeça. Mas a maneira também como você escreve, ela é muito boa, porque é o tipo do livro que a gente lê numa catálogo, que assim, ele é muito bom, e você diz, bom, quero ver onde isso vai chegar. Ele é bem mesmo interessante. E eu vejo que o fruto do livro é essa conversa que você está tendo com as crianças, ou com os pais, no caso, né, que adotaram filhos. Então, é muito bom, né, Renata? Eu não sei se você imaginava que fosse ter essa repercussão. Não, eu imaginava até que algumas pessoas que foram adotadas, né, iam se interessar, porque há muito pouco, né, na literatura brasileira, e acho até que na literatura de modo geral, há muito pouco a voz do adotado, né? Quando há histórias de adoção, são sempre pessoas da família, né? Nunca é o adotado falando. Então, eu já sabia que haveria o interesse de pessoas que tinham sido adotadas, né? Mas eu não imaginava que seria dessa forma, de pais e mães quase que tentando entender como, não vou dizer um manual, porque não há manual, né? Então, assim como não há manual para quem é pai e mãe, né? A gente brinca que a gente não sabe direito o que fazer, que primeiro filho é dificílimo e tal.
Para quem adotou também não, porque no final das contas é uma maternidade só, né? São várias formas de ser mãe, de maternar, mas se eu posso dizer que há uma coisa em comum entre todas elas, independentemente de ser filho biológico ou não, é o fato da gente não saber o que a gente vai fazer com aquela criatura, né? Que está ali, a gente não sabe, a gente, num primeiro momento, inclusive, quando é muito bebê, a gente não sabe nem o porquê dos choros, né? A gente vai começando a identificar, e tudo isso é criado, né? Então, é criado nesse sentido de que você vai percebendo, então esse choro aí é o choro de fome, né? Então, os pais vão criando esse laço, e eu acho que esse laço, até porque eu cheguei com 10 dias, minha mãe me contava, eu cheguei com 10 dias de vida, então eu tive tudo isso, né? Dessa criação de laços, desse convívio desde pequenininho, né? Agora, Renata, isso também, hoje em dia, eu digo agora, né, nesses anos que nós vivemos, a adoção, ela ficou uma coisa que foi quebrando esse tabu, né, de não contar, de não querer, até porque muitas vezes pais brancos adotam filhos negros ou vice-versa. Então, essa situação, ela foi mudando, e também psicólogos, né, pedagogos, então, hoje eles vão indicando o que falar. Paulo Freire diz uma frase que eu acho bem interessante. Se você não sabe dar uma educação libertadora para os seus filhos, dê aquela que teu pai te deu, porque essa você sabe onde vai chegar. Não é pela liberdade de uma criança que você deixa ela se atirar do quarto andar, né? Então, na verdade, tudo que os pais fazem é por amor, porque eles querem que a criança aprenda, eles querem que a criança vá bem na escola, que ela durma melhor, que ela coma melhor, né? Aquela coisa, lá vem minha mãe para tomar banho, lá vem... Não, mas essa, no fundo, é quase que uma obrigação de pai e mãe, né? De ir fazendo daquela criancinha um cidadão, uma cidadã para valer, né? Então, hoje em dia, quando fala em adoção, é uma coisa bem mais tranquila, né? Eu acho que tanto para quem adota como para quem é adotado. E você tendo esse contato, você confirma isso ou isso é só uma impressão? Sim, Cris, os pais com quem eu tenho falado bastante e tal, que leram Desnovelo, ou que se interessaram e compraram Desnovelo, e antes mesmo de ler, já me mandaram mensagem dizendo que adotaram crianças e que estão numa expectativa muito grande, né, porque realmente, eu sempre falo isso, assim, quando eles me falam, estão numa expectativa muito grande, a expectativa é a expectativa igual de quem acabou de ter um filho, de forma biológica, e está esperando. A gente não sabe o que vai ser, né? Olha a quantidade de e se a gente pode imaginar. Então, é muito melhor fazer aquilo que você estava falando antes, de viver o agora, né? O que a gente está passando, pelo que a gente está passando? É agora. E, realmente, o ECA, né, mudou muito o Estatuto da Criança e do Adolescente, mudou muito a forma de ver isso, então, há uma recomendação, realmente, de psicólogos, de pessoas que fazem esse acompanhamento da adoção, né, de assistentes sociais e tudo, que recomendam que seja contado no momento em que os pais vão definir qual é o momento mais adequado, porque eles que estão no convívio diário, então eles vão saber se é aos 2 anos, aos 3 anos, aos 4, enfim, mas que isso seja contado, né? Tanto que é curioso, porque a Júlia, minha filha, ela é biológica, né? Ela nasceu em 2005, e eu acho que em 2007 comecei a, a mostrar para ela coisas sobre adoção, que eu tinha sido adotada, né? Da falta que eu senti, então eu fui mostrar para ela. E um desses livros que eu descobri na época foi o Somos Um do Outro, que é um livro publicado pela Panda Books, de um autor americano chamado Todd Parr. É um livro que é uma graça, inclusive, porque ele fala de várias famílias em formatos diferentes, né? Então, um pai solteiro, uma mãe solteira, 2 pais, 2 mães, ele tenta tirar um pouco o preconceito, né, do que já houve, do que ainda existe, mas do que já houve muito, de forma muito mais forte, e mostra as histórias que, assim, na verdade, o que você precisa? De amor.
né? Então, é muito bonitinho esse livro, só que eu não estou com ele aqui. E queria mostrar um outro também, que chama, esse aqui, ó, Filho é Filho, da Mariana Muradas, que é uma autora que também foi adotada, e ela conta muito, numa linguagem muito interessante, muito infantil, assim, para contar para crianças de 2 a 4 anos, já é bem interessante esse livrinho aqui. É um livrinho de história mesmo, que você vai falar, na verdade, assim, não tem colo para todo mundo, mas você encontrou um colo. Então, esse é o seu colo. E ela fala muito do colo, que o colo, nesse momento, representa o amor, né? Que os pais podem dar. O aconchego, né? O aconchego. Uhum. Então, olha, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, tanto do YouTube como do Spotify, o nome dos livros, né? Os nomes, Tá. editora, autores, se as pessoas se interessarem. E agora, Renata, você como uma escritora, uma pessoa que sabe escrever super bem, eu quero que você me fale sobre a importância da leitura e, ao mesmo tempo, a importância de colocar no papel aquilo que está dentro de você, né? Porque, às vezes, a gente tem alguma coisa, não sabe como dizer, e, às vezes, você começa a rascunhar e, de repente, você diz, já sei agora como agir. Não te acontece isso? Sim. Cris, eu acho muito interessante. Então, eu vou começar pela essa parte final, que você falou, que é sobre a escrita. Eu acho muito interessante manter diários ou um caderno em que você possa escrever um pouco, porque, de alguma forma, isso, você escrevendo sobre o seu dia, sobre o que você sentiu no dia, de alguma forma vai te ajudar a se conhecer, né? Então, eventualmente, você pode pegar um caderno de um ano atrás e ver como você se sentia, e ver coisas que você passou e como que você conseguiu andar, né, seguir adiante, embora aquilo te incomodasse. Eu acho que a gente aprende muito com o que a gente viveu, principalmente se a gente lembra do que a gente viveu. Então, para lembrar, escrever. E às vezes a gente pode escrever assim, achando, nossa, estou escrevendo uma bobagem. Você pega, compra um caderno na papelaria mesmo e começa a escrever. Não precisa ser formato de diário nem nada. Mas você começa a escrever e aí você vai começar a perceber coisas que te fazem bem colocar no papel, né? Eu acho muito interessante, é uma forma de diário, eu tenho feito isso já há uns 2 anos, isso me ajuda muito a escrever, inclusive porque eu falo muito sobre a escrita também, sobre o que eu tenho lido, sobre autores, né, de autores e autoras de que eu gosto, o que eu tenho aprendido com eles e o que eu posso usar mais adiante, é quase que um caderno que é um diário e um caderno de lembranças, de notas, assim, sabe? Fica meio a meio, assim. Mas é Porque, bem... às vezes, Renata, alguém te manda assim, um texto que diz, eu estava mexendo aqui na gaveta, achei aqui uma carta que você me mandou, um cartão, uma foto. Nossa, aquilo você olha, te faz lembrar tantas coisas interessantes que você fala, nossa, que legal, e como essa pessoa me ama, né? Porque ela guardou isso, olha que legal, né? A escrita, ela nos remete a isso, né? Às vezes é um cartãozinho, assim, uma coisinha simples, mas que, nossa, naquele momento, ela foi tão importante quando você deu, mas né, quando você recebe de volta e sabe que a pessoa está guardando, aquilo é maravilhoso. Mas por quê? Porque foi o seu sentimento ali na tinta, escrito. Não, e lembrar, Cris, de cenas, às vezes, de coisas que a gente vê no dia a dia, alguma coisa que chamou a atenção no caminho para o trabalho, no caminho de volta para casa, na hora que a gente parou para almoçar, enfim, no dia a dia ali, eu estava lembrando de uma cena que eu vi agora no domingo, que foi super interessante, eu tinha ido fazer um passeio, estava do lado de fora da livraria, e estava sentada no chão com um cachorro, e meu marido e a Júlia estavam dentro da livraria. E aí, na hora, eu estava meio que lendo, sentada lendo com o cachorrinho ali do lado sentadinho e observando a cena. E aí passou uma mãe com um bebê, que era um bebê assim de 1 ano e meio, 2, um bebê que já andava, e a mãe estava a 2 passos, ela estava à frente do bebê, e o bebê vinha andando atrás, completamente livre, solto, tranquilo, assim. Ele encontrou uma floreira de concreto, bateu na floreira de concreto e caiu.
A mãe continuou no lugar que ela estava, ela só falou, ih, caiu, fulaninho. E só. Ele olhou para o lado, se levantou, aí o pai, e eu acho que era a avó, uma figura que vinha atrás, uns 2 passos para trás também, eles chegaram perto do bebê, aí o pai perguntou, você quer ajuda para levantar? E o bebê olhou, fez uma cabecinha assim, sim, ele deu a mão ali, ajudou a levantar, e o bebê seguiu. Não teve choro, não teve... Aí eu fiquei pensando, nossa, como eu aprendi com essa mãe hoje? Porque eu já seria aquela pessoa desesperada de, ai, caiu! E aí, se machucou e tal, sabe? Então, acho que a gente aprende com cenas do dia a dia, são coisas que ficam e que a gente, eventualmente, anotando, a gente pode se lembrar com carinho depois, sabe? Eu acho que isso pode fazer um bem enorme para a gente. Inclusive, de repente, num dia que não foi tão legal, você pega um caderno de 2 anos atrás e você vai ver alguma coisa, talvez te anime, né? Isso. E sobre leitura, eu sou muito... Então, eu, olha, eu vamos explicar aqui. A Renata adora reunir gente para falar sobre livro. E sempre ela tem gostei. no Instagram uma conta, né, que a gente fala no Instagram, chamado Releituras. Também nós vamos Isso. deixar aqui para vocês seguirem. Ela dá dicas de livros e tal. Então, é por isso que eu quero que ela fale sobre a importância da leitura. Cris, eu acho que ler é uma coisa assim muito faz a gente conhecer o mundo, aquela coisa muito, muito, muito clichê, né? De dizer que a gente sai do lugar e vai conhecer outros lugares, mas de fato é aquela coisa de você conhecer outras possibilidades, conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas, sentir coisas que eventualmente você não sentiria, ou porque você não passou por aquelas situações, ou porque você não viveu mesmo, né? Não conhece aquele tipo, viver culturas diferentes. Então, acho que é demais, assim. Tem gente que me fala, eu acho uma perda de tempo ler ficção. Eu leio muito, mas eu leio não ficção, porque aí eu estou sabendo de histórias reais, eu estou conhecendo coisas novas e tal. Ficção, Cris, eu acho que é uma coisa que a gente também aprende muito, porque aquelas histórias, embora elas não, talvez não tenham sido vividas, elas poderiam ter sido, né? E te Eu faz sou, sonhar, né, Renata? A ficção, ela te sim, faz sonhar. ela te faz sonhar, ela te faz mais criativo, ela te faz tanta coisa, sabe? Te faz ter sentimentos, assim. Então, assim, quantas vezes a gente não sente empatia por um personagem ou raiva de um personagem, faz você pensar por que que você está com raiva, sabe? Por que que você está sentindo uma empatia tão grande? Talvez aquela personagem te diga mais do que você está naquele momento pensando, né? Assim, naquele momento conseguindo visualizar. Então, eu acho muito importante a gente ler, ter sempre um livro ali à disposição, né? A Renata é dessas que você fala, Renata, queria dar um livro para alguém, assim, na idade, o que você recomenda? Ela nunca dá um só, dá Eu vários. mando uma listinha, sem dúvida. E aí a gente tem que ver. Então, quem quiser E, e, acompanha e, lá o Releituras, que é bem interessante, né, Renata? Porque você Obrigada, Cris. dá E dicas também e eu acho tal. que, gente, não dá para a gente esquecer que, assim, tem muita biblioteca, a gente precisa ocupar as bibliotecas, a gente precisa usar os acervos das bibliotecas, pegar livro emprestado, sabe? É, é, trocar, né? Uhum. Exato, porque o livro, quando você lê e volta nele, e olha o texto, e vê a frase, eu posso garantir, tudo bem que eu sou da era analógica, mas ele é melhor do que você ficar ali o tempo inteiro no celular, olhando, olhando, olhando. O livro, ele te faz pensar, você, né? Você até quando você pega o livro assim, você gosta do livro, você faz assim com ele, né? Você não faz isso com equipamento eletrônico, né? Então, o livro, ele é uma coisa que te aconchega também, né? Você, às vezes, Não, está ali e para triste, quem quer você... ler, desculpa, Cris, Não, desculpa, para diga. quem quer ler, quem gosta tanto de celular, como você falou, quem quer muito ler livros no celular, por exemplo, tem o Biblion, que é um aplicativo que empresta livros de graça, e é muito interessante, porque tem um acervo bom, bem bom, assim, sabe? Então, também vale a pena a gente divulgar aí nesse espaço que você tem aí no canal, aí nessa parte de baixo, a gente divulga aí também, Cris. Então, porque você pode ler, você não precisa só ler o livro do papel, mas você pode ler também pela internet, claro, por todos os meios, né? Porque às vezes o livro ele é tão grande que você lê pela internet, ele fica até mais fácil.
Mas a minha recomendação, se é que eu posso fazer alguma, mas é o seguinte: leia um livro inteiro, do começo ao fim. Não leia só posts, coisas pequenas, frases, porque às vezes a pessoa ela pega e tira uma frase assim do contexto e põe lá. Não, leia, sabe, para você aprender e principalmente para você escrever melhor. Porque só escreve bem quem lê, né, Renato? Só, só. Né? Esse é o Precisa ler exercício. muito para você entender o uso da palavra, e se adaptar mesmo, assim, você conhecer palavras novas é muito interessante também, né, para Né? leitura principalmente de ficção, aí eu acho que aí você conhece muitas palavras novas, e é muito bom sempre. Para Ler é maravilhoso. aumentar o nosso repertório, né? Como se diz. Sim, aumentar o repertório, vocabulário, tudo isso, né? Renata, é uma delícia conversar com você, claro, eu te conheço e sei que aqui a gente ficaria horas falando, mas eu queria saber, para essa nossa conversa aqui sobre o desnovelo, você gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei? Ah, Cris, eu acho que você foi uma ótima entrevistadora, como sempre. É... Claro, minha amiga. Ah, Não, eu acho que não, Cris. Eu acho que a gente. Eu também não gosto muito de falar do desnovelo para não dar spoiler para as pessoas, porque eu respeito, embora eu não ligue para spoiler, você pode me contar o livro inteirinho. Se eu tiver vontade de ler o livro, eu vou pegar o livro e vou ler ele inteirinho, eu e mesmo também. sabendo do que tá no final, sabe? Assim, tanto que, por exemplo, biografia, é uma coisa que eu adoro ler, e a gente sabe, né, da história. Então, assim, a gente só vai descobrir pequenas histórias ali no Eu meio. faço isso com Então, livro, filme, pode me contar o que quiser, porque depois pode me contar o que eu quiser. quero olhar, ver, ler, assistir e eu dizer o que eu achei. Eu também. Então, assim, eu acho que eu não gosto muito de dar spoiler, porque eu respeito quem não gosta, né? Mas eu acho que, assim, eu acho que é isso mesmo, Cris. Nem sei, eu acho que não tem nada, não. Então, tá bom. Olha, eu recomendo o livro Desnovelo. Ele tem uma história que a Renata contou parte dele aqui, mas ele é um livro muito gostoso de ler. Para quem fica na dúvida, mas é uma coisa muito chata, eu garanto, você começa a ler e você fala, nossa, e depois, e depois, você quer toda hora ler. Então, leia, nem que for só para você despertar a vontade da leitura. Eu garanto que você vai despertar e vai começar a procurar outros livros. Renata Fiorenzano Marques, foi um prazer enorme tê-la recebido aqui no canal Gemini. Muito, muito obrigada. Eu penso que também faço parte dessa história, porque eu sempre te incentivei a escrever. A Renata Sempre reunia e eu mesmo. dizia, e quando que você vai escrever? Quando que você vai escrever? Né? Então, foi muito bom mesmo. A Renata vai enviar aqui também, agora a gente vai deixar aqui umas fotos, vamos fazer aqui um clipezinho de umas fotos desses lançamentos que ela fez em vários lugares, para que vocês tenham aí um conhecimento maior dos amigos da Renata, quem é que foi lá no lançamento, e para mostrar também como é importante quando você faz um livro, quando você cria uma obra, você faz um quadro, seja o que for, e você consegue reunir os amigos para dizer, olha, está aqui a minha obra, está aqui a história que eu quero contar, então vamos participar e comemorar juntos. É um prazer. Cris, Hum, desculpa. diga. Não, diga. Você me perguntou de uma coisa, então agora eu lembrei, agora que você estava falando desse jeito, posso falar? Claro. Teve uma história que me marcou muito, que foi o seguinte: quem lê o livro, quem vai ler o livro, vai ficar sabendo, e quem já leu, já sabe que o dia 10 de dezembro é um dia que ficou muito marcado para mim, como o dia que eu perdi minha mãe, o dia que a minha mãe morreu, 10 de dezembro de 2001. Então, no ano passado, quando ia fazer 21 anos da morte dela, eu resolvi. O livro ia ficar pronto entre fim de novembro e começo de dezembro, e aí eu resolvi marcar a data do lançamento para o dia 10 de dezembro de 2022, no dia exato que fazia 21 anos da morte da minha mãe. E isso foi uma forma de pensar, ela está comigo.
sabe? Como, ai, desculpa, como ela esteve comigo durante a escrita, né, o processo de escrita, eu conversei muito, muito, muito com a minha mãe, mas naquele momento ali do lançamento, eu pensei, quero juntar todos os meus amigos aqui nesse dia para a gente fazer uma festa, né, em homenagem à minha mãe. Então, no horário, eu até pedi para me lembrarem quando desse 5h10, que foi o horário que ela morreu, e nesse momento estava tocando chorinho, estava uma fila imensa de amigos ali para autografar o livro, então eu acabei nem lembrando, passou, acho que o despertador do celular tocou e eu não vi, e quando já tinha passado eu falei, eu acho que nesse momento eu estava autografando o livro de alguém muito especial, e foi isso. Ah, foi lindo. Renata Fiorenzano Marques, foi um prazer enorme tê-la recebido aqui no canal Angeline, muito, muito obrigada, e principalmente, obrigada por compartilhar a sua história e por você inspirar outras pessoas a também respeitar a própria história e a respeitar a história do outro. Olha, vou falar aqui mais uma vez, eu recomendo, o livro é muito, muito bom. Eu garanto que você não vai se arrepender. E agradeço a você que está aqui, ou nos acompanhando pelo YouTube, ou nos ouvindo pelo Spotify. Se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio, fale do espaço do canal Angeline para a sua família e para os seus amigos. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, faça sugestões, faça comentários e colabore sempre para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Renata, muito, muito obrigada. Obrigada, Cris. Um beijo.